Olá, meus queridos! Meu nome é Daniela Estevam, sou professora de História do Colégio Positivo. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre esses posts que saem nas redes sociais a respeito de história. Um dos últimos que chamou bastante atenção foi com relação a uma série de pandemias que surgiram a cada 100 anos, mais especificamente na década de 20. Ou seja, 1320, 1420 e assim por diante até chegar nos dias atuais. Mas será que foi assim? Isso é mito ou verdade? A pessoa que criou esse post queria impressionar. E conseguiu, né? Impossível não ficar curioso ao ver que a humanidade enfrentou a cada 100 anos uma pandemia diferente. Principalmente pelo momento pelo qual nós estamos vivendo. Mas eu vou ser obrigada a desmistificar alguns pontos. Primeiro eu vou começar pelo último da lista, coronavírus. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, passou a chamar a doença de Covid-19, que é uma simplificação de doença coronavírus, né? Só que é claro, com as denominações em inglês. E por que o 19? Porque foi quando os primeiros casos foram relatados na China. Ou seja, primeiro ponto errado dessa lista. Como o objetivo dele era chamar a atenção, o responsável pelo post dá a entender que a cada século é uma doença diferente. No entanto, a peste negra, a peste bubônica e a praga de Marsélia são as mesmas doenças. As três foram causadas pelo mesmo bacilo e recebeu o nome de peste bubônica porque o agente transmissor, que era a pulga do rato, ao picar, deixava um bulbo alto, inchado, além da inflamação das glândulas linfáticas. E esses bulbos, essas inflamações, ficavam escuras, negras, e aí a população apelidou de peste negra. Dessa forma, o que ele apresenta como duas, na verdade, é a mesma doença. Com relação às datas, os primeiros relatos de peste negra datam de 1347 e não 1320. Como ninguém conhecia o agente causador, como evitar, como curar, a doença persistiu por 400 anos, apresentando vários outros surtos, mas nenhum específico em 1420. A última epidemia, o último surto de peste negra aconteceu em Marsella, em 1720. Essa data está correta, a primeira da lista. Com relação ao Império Azteca, a disseminação da varíola aconteceu a partir de dezembro de 1518 e deu continuidade em 1519, matando 1/3 da população indígena. Além disso, essa doença vai causar vários surtos epidêmicos na Europa, no Japão, mas nenhuma datada na década de 20 ou com o ano final 20. Ou seja, mais uma informação errada. Dando sequência a essa análise, vamos para a moléstia que atingiu os passageiros do navio inglês Mayflower, que levava puritanos para os Estados Unidos em 1620. Essa data, então, está correta. Mas morreram aproximadamente 60 e poucas pessoas, o que não pode ser considerado uma pandemia ou uma epidemia. Esse momento está mais ligado ao período histórico, quando os puritanos chegam, aos Estados Unidos e assinam um documento que traçava as regras a serem seguidas quando eles atingissem, quando eles chegassem em terra firme. E também foi no ano seguinte, após um período bom de colheita, que esses puritanos decidiram fazer um dia de graças, o dia de ação de graças, conhecido como Thanksgiving. Já a pandemia do cólera iniciou em 1817 na Índia, não 1820, e se alastrou para a Europa em 1831 e no ano seguinte para a América. E por fim, a gripe espanhola. Os primeiros casos aconteceram em meio à Primeira Guerra Mundial, mais especificamente 1918. E acredita que ela tenha surgido nos Estados Unidos. Mas por que ela
ela recebeu o nome de gripe espanhola? Porque como a Espanha estava neutra na guerra, ela foi a primeira a relatar a doença e acabou recebendo o nome. E infelizmente, a peste negra e a gripe espanhola são as piores doenças listadas aqui. Com tudo isso, podemos concluir que esse post é mito, é fake. Ele apenas pegou doenças que iniciaram com datas semelhantes e colocou tudo junto. Nisso, ele acabou esquecendo de outras pandemias que foram marcantes na história da humanidade, como, por exemplo, tifo, sífilis, tuberculose, ebola, AIDS. Mas o que a gente pode concluir é que essas doenças acontecem quando o homem passa a evoluir, a aumentar as relações de comércio, a guerrear, a disputar em regiões mais distantes. Cada vez que o mundo se torna mais globalizado e as distâncias estão menores, a possibilidade de contágio de epidemias, infelizmente, são maiores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!